Olha, chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Onde você estiver nos acompanhando, a nossa gratidão pela sua companhia e queremos desejar a você e a sua família um Feliz Natal. Desejar que a graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, o sentido verdadeiro do Natal, chegue até você, chegue até a sua casa, chegue até a sua família, chegue até o seu coração de uma forma muito especial. E quero deixar aqui o convite para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Estamos vivendo um tempo gostoso de chuva, os nossos campos verdes, as plantações de soja, os pastos, tudo verdejante. É uma época muito bonita do ano aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Nossas lavouras, campos produtivos, nossas florestas, tudo verde, maravilhoso. Venha conhecer aqui o estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Nosso abraço a você de todo o Brasil e o nosso convite a você de todo o Brasil para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Dezembro chegou, é tempo de celebrarmos o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Natal é uma festa cristã, assim como nós celebramos a morte de Cristo no período da Páscoa e a sua ressurreição, nós celebramos o Natal neste período de dezembro, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque o mundo comemora o Natal de uma forma distorcida que nós devemos deixar de comemorá-lo da forma correta. O Natal é um tempo de esperança, de paz, porque um Filho nos foi dado, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. E é nele que nós temos esperança, paz e a vida eterna. Quando os pastores receberam a visita dos anjos, eles cantavam do céu, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Natal é tempo de comunicar Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Eu quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, mas tendo Cristo como centro desta alegria, desta paz e desta harmonia. Que Deus abençoe a sua casa. Um Feliz Natal a todos. Hoje nós vamos ler aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 2, que narra o nascimento de Jesus. Diz assim o texto maravilhoso: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, ou sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse texto nos chama a atenção de uma forma muito especial. É o registro do evangelista Lucas sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante como que Deus dirige a história. Nós sabemos que Deus dirige a história.
As pessoas deste mundo não sabem disso e pensam que a história é dirigida por homens. E até tem uns ditos muito humanistas, que assim, cada um dirige a sua própria história, né? Cada um escolhe aquilo que deseja ser, dirige a sua própria história. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que Deus dirige a história. Olha só, naqueles dias, que os dias? Quando estava para completar o tempo do nascimento de Jesus. Jesus, lembra que Maria, ela morava lá na Galileia, distante de Jerusalém, distante de todo aquele centro. Então, ela morava longe da cidade onde Jesus deveria nascer. Mas o texto aqui diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, o imperador, exigindo que, convocando ali toda a população do império para um recenseamento. Ele queria contar quantas pessoas tinham no seu império. Olha como que Deus conduz a história naqueles dias. Deus tem o tempo certo, a maneira certa. Ele conduz a história de uma forma extraordinária. É por isso que esse mundo caminha na direção que Deus dá à história deste mundo. Nada acontece aqui por acaso, nada acontece aqui por produto da imaginação do homem ou por fruto do acaso. Pelo contrário, Deus dirige a história naqueles dias, no calendário de Deus. E é interessante que a língua grega tem duas palavras para descrever tempo. Uma é cronos, do cronômetro, é o tempo humano, é o tempo que nós marcamos o encontro, é o tempo que nós marcamos as nossas atividades, é o tempo do cronômetro, não é? Então, a palavra cronos aí, de cronômetro, é exatamente esta marcação do tempo. E tem uma outra palavra também para descrever tempo, que é kairos, que é um tempo indeterminado, é o tempo de Deus, é o tempo quando as coisas combinam o kairos com o cronos, o tempo de Deus com o momento da história humana. Então, esse tempo, naqueles dias, naquele tempo, naquele kairos, quando nós vemos que, publicado um decreto de César Augusto, tantos outros momentos para ele publicar, vai publicar justo para coincidir com o nascimento de Jesus. É Deus dirigindo a história, você não pode ter dúvida disso. E diz que ele então convoca todos do império para recensear-se. O primeiro recenseamento tinha acontecido anos atrás, quando Quirino era governador da Síria, e todos, cada um teve que ir alistar na sua própria cidade. Ou seja, cada um tinha que voltar na sua cidade natal, na cidade da sua família. Às vezes, no caso de José, nem era a cidade natal, mas na cidade da sua família. É ali que ele deveria alistar-se. As 12 tribos de Israel receberam terras por todo o território da Palestina, por todo o território de Israel. As 12 tribos receberam terra, cada um agora teria que voltar a alistar-se na sua própria terra. E diz aqui o texto que José também subiu da Galileia para a cidade de Nazaré, aliás, para a cidade da Judéia, exatamente para a cidade de Belém, a sua terra natal, a terra da sua família, porque ele era da casa de Davi e da descendência de Davi. A explicação aqui da vinda dele lá de Nazaré, lá na Galileia, até a Judéia, na cidade de Belém, a cidade de Davi, porque ele era da casa de Davi, da família de Davi. E aí nós vemos como que a mão de Deus dirige com perfeição a história humana. O profeta havia dito que Jesus tinha que nascer na cidade de Belém. E tu, Belém, Epáfras, de modo algum és a menor entre as principais de Judá, porque de ti
sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Jesus deveria nascer na cidade de Belém. Ele, embora seja concebido no ventre de Maria, lá em Nazaré, na Galileia, ele agora teria que subir até a região de Judá, a cidade de Belém. Ele deveria nascer ali, e esse recenseamento obrigou José a viajar com Maria para a sua cidade, a cidade de Belém, sabendo ou não que ele estava indo ali por causa do cumprimento da profecia. A mão de Deus o conduziu ali por causa do cumprimento da profecia. Nenhuma das palavras de Deus caem por terra ou são desencontradas da realidade, porque não é um lançar sorte, não é ver se acontece, não é julgar na sorte para ver no que vai dar, não. Aqui nós estamos falando de algo muito maior, a mão de Deus conduzindo a história. José, conduzido com Maria, sua esposa, estava próximo de ter o seu filho. Ele é conduzido até a cidade de Belém, exatamente porque a profecia bíblica diz que Jesus haveria de nascer na cidade de Belém. Ele é da casa de Davi, ele é da descendência de Davi. Ele não poderia nascer em outro lugar. É por isso que a mão de Deus conduz ali. Deixa eu falar uma coisa para você particularmente. Você está hoje exatamente onde a mão de Deus te conduziu. A soberania de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas. Então nós não estamos aqui por acaso, você não está aqui por acaso. Não, é como a mão de Deus os conduziu. Naqueles dias, César Augusto lançou um decreto. Esse homem que nem temia a Deus é usado por Deus para cumprir os seus propósitos, porque Deus governa sobre o coração de todos os homens. Todos os homens estão na mão de Deus, na presença de Deus, o tempo todo. Às vezes o que te falta é consciência disso. Mas esta é a realidade que a Bíblia nos ensina, e é assim que Deus se revela a nós na sua bendita e santa palavra. Então, ao olhar para esse texto, eu quero que você se lembre disto, que a mão de Deus conduz a história. José é levado até a cidade de Belém, porque Jesus deveria nascer ali, exatamente na cidade de Belém, onde estava profetizado que ele deveria nascer. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esta exposição do texto. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Dezembro chegou, é tempo de celebrarmos o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Natal é uma festa cristã. Assim como nós celebramos a morte de Cristo no período da Páscoa e a sua ressurreição, nós celebramos o Natal neste período de dezembro, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque o mundo comemora o Natal de uma forma distorcida que nós devemos deixar de comemorá-lo da forma correta. O Natal é um tempo de esperança, de paz, porque um Filho nos foi dado, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. E é nele que nós temos esperança, paz e a vida eterna. Quando os pastores receberam a visita dos anjos, eles cantavam do céu: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Natal é tempo de comunicar Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Eu quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, mas tendo Cristo como centro desta alegria, desta paz e desta harmonia. Que Deus abençoe a sua casa. Um Feliz Natal a todos. Hoje nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus. Você está ligado aqui no programa
Mato Grosso do Sul em Foco, e nós estamos trazendo aqui esta mensagem do nascimento de Jesus, registrada em Lucas, capítulo 2, os versículos de 1 a 7. O texto diz então que Davi foi com Maria para a cidade de Belém, cerca de 160 quilômetros, talvez no lombo de um animal, quem sabe de um jegue. José conduz Maria até a cidade de Belém, onde ele deveria fazer o recenseamento deles. E olha que o texto diz que aqui eles já estavam casados. Isso quer dizer que, ao estar casados, eles já estavam então comprometidos um com o outro, muito mais do que apenas um noivado, embora a Bíblia registra no Evangelho de Mateus que José, embora tenha casado com Maria, ela estando grávida, ele só a conheceu depois do nascimento de Cristo. E conhecer ali é conhecer maritalmente, tanto que nasceram outros filhos deste casal, que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículo de número 3. Mas aqui ele chega até a cidade de Belém para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu também que, estando eles ali, completou-se os dias. Aconteceu no calendário divino, aconteceu no Kairos, no tempo de Deus. Então, neste belíssimo calendário divino, calendário de Deus, completou os dias e ela foi dar à luz. Mas aqui tem um episódio muito marcante. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui está um dos quadros preciosos que nós vemos de como a mão de Deus conduziu todas as coisas para um fim que Deus tinha proveitoso de trazer a nós uma mensagem clara da sua justiça, do seu poder e de como ele governa todas as coisas. Olha, sendo o Filho de Deus, não deveria ter nascido num berço de ouro? Sendo ele o Filho de Deus, não deveria nascer pelo menos numa hospedaria? Mas o texto diz que José, chegando na cidade de Belém, era uma cidade pequena, uma pequena vila, certamente ele bate de casa em casa e não encontra nenhuma casa, nenhuma família que pudesse hospedá-los. Mesmo Maria, estando grávida, nos dias de dar à luz, não achou acolhida em nenhum lar ali na cidade de Belém. Isso mostra como que este mundo apresentaria uma rejeição a Jesus, até mesmo inconscientemente. Mostra aqui como que Jesus chegaria a este mundo, não num trono de ouro, para ser um rei com um trono humano. Não, ele vai nascer lá numa estrebaria, um curral de animais, um local simples, onde nenhuma mulher grávida deveria estar para dar à luz ao seu filho, lá no meio dos animais. A criança nasce enrolada em faixa e deitada numa manjedoura, no coxo onde os animais comem. Isso para mostrar que Jesus desprezou todas as glórias deste mundo. A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Ele vai nascer ali, naquela estrebaria, ser colocado numa manjedoura, exatamente para mostrar que ele desprezou todas as glórias deste mundo, porque a glória dele vinha de Deus, vinha do céu, não vinha deste mundo. É bom nós lembrarmos disto, porque às vezes nós gostamos demais das glórias deste mundo, andamos atrás das glórias deste mundo. Mas Jesus desprezou todas as glórias deste mundo, todo o conforto deste mundo, veio nascer numa estrebaria, ser deitado numa manjedoura, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o herdeiro de todas as coisas.
Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E por que Jesus chega a este mundo assim, de uma forma tão simples, tão humilde? É exatamente para nos mostrar que este mundo não pode dar a um Filho de Deus a glória que Ele merece. Este mundo não pode dar ao Filho de Deus uma glória de si mesmo, e Ele já tem glória em si mesmo, e a sua glória vem do Pai. Ele não depende das glórias deste mundo. Jesus viveu uma vida simples, nasceu numa estrebaria, deitado numa manjedoura, enrolado em faixas, ao mesmo tempo um contraditório. Ele, não obstante ter nascido ali naquela manjedoura, vivido uma vida tão simples, mas num determinado momento vieram os magos do Oriente para adorá-lo, prostraram-se diante dele, reconheceram a sua autoridade, entregaram a ele presentes, exatamente trazendo as glórias deste mundo para entregar aos pés de Cristo, exatamente mostrando que nenhuma glória deste mundo é perfeita, mas Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Ele viveu uma vida simples na Galiléia dos gentios, cresceu numa carpintaria, viveu numa região desprezada do território de Israel, viveu longe do centro político e religioso de Israel, que é Jerusalém. É ali que ele desenvolveu todo o seu ministério, embora muitas vezes nós o encontramos em Jerusalém, em visitas, o ir e vir. E ele só vai para Jerusalém definitivo na sua morte, que é lá que ele deveria morrer, não lá na Galiléia, mas lá em Jerusalém. E no plano de Deus, no palco da redenção, na história da redenção, Jesus chega a este mundo, é vindo a este mundo desta forma, dentro dos planos do Pai, e Ele mesmo diz: eu não vim de moto própria, eu vim para satisfazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Que coisa maravilhosa é a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus. Você já reconciliou com Deus, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, porque Ele é o único que foi enviado dos céus para isso. Ele é o único Salvador, Ele é a única esperança para a sua alma. Não comemore esse Natal sem Cristo, sem a presença real de Cristo na sua vida, recebendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Não comemore esse Natal como mais um Natal, apenas para festa, comida, bebida, sem a pessoa de Cristo ser o centro da sua vida, da sua história, porque Ele é o centro deste universo. Todas as coisas convergem para Ele, e Ele voltará para buscar a sua igreja e para julgar esse mundo. Jesus voltará para completar esta obra que Ele iniciou desde o seu nascimento, seu ministério, morte, ressurreição e ascensão. Então nós esperamos com grande expectativa. Não havia lugar para Ele nas hospedarias. Será que há lugar para Ele no seu coração? Não que Ele precise de você, que não precisa de você, mas eu tenho certeza que você precisa dEle. Você precisa de um Salvador fora de você, porque você mesmo não pode conquistar com seus méritos a sua salvação. Então Deus nos enviou o seu próprio Filho para nos salvar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para Cristo, para que você tenha nele a salvação. E Ele tem tudo aquilo que a sua alma tanto carece, tanto deseja. Que Deus te abençoe. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade.
A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, chegamos no momento final aqui do programa Mato Grosso do Sul em Foco. E como hoje nós falamos do nascimento de Jesus, eu quero também orar por você, pela sua família, para que a presença de Jesus seja real na sua vida. Você precisa de crer nele como seu Senhor e Salvador. Vamos orar. Ó Deus querido, nosso Pai Celeste, muito obrigado por ter nos enviado o Teu Filho para nos salvar. E que em Cristo nós temos uma salvação, temos a vida eterna. E que não há outro Salvador senão Ele somente. Ó Deus, que os olhos de todos nós neste momento sejam colocados em Cristo. Seja colocado nele a nossa fé, a nossa esperança, porque Ele é o autor da nossa salvação. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, a vida eterna. Eu oro por essa família que me ouve para que não comemore o Natal sem Cristo. Presença real no coração de todo aquele que nele crê e tem com Ele uma comunhão bendita e santa. Muito obrigado, Deus, por cada família que nos acompanha neste momento. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Olha, não saia daí, continue na programação deste canal e o programa Mato Grosso do Sul em Foco deseja um Feliz Natal para você e para a sua família. Que Deus os abençoe.